tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e ainda do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também com o programa. 973350038 é o número do WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde e alegria para todos. Eu apresento a partir de agora o nosso time, vamos colocá-lo em campo para análise e debate dos nossos assuntos. Doutor Luiz Augusto Durso, advogado, ele é professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas e também é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Doutor Durso, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Marcelo, Reinaldo, Leonardo. Uma alegria participar sempre desse patrimônio da Rádio Nacional, que é o programa Gente que Fala, e é sempre uma alegria. Então, muito obrigado pelo convite e esperamos ter um bom bate-papo hoje. Obrigado pela presença. Também com a gente Marcelo Monteiro, executivo Marcelo Monteiro. Ele é diretor comercial da Vortigo Digital, está em Miami conversando com a gente. Boa tarde, bom dia aí, né, Marcelo? Bom dia, boa tarde, Mauro, boa tarde, amigos, e a todos da Rádio Trianon. Sem dúvida é uma ótima oportunidade e já pegando esse gancho de não importa em qual local, a gente pode abrir a comunicação sempre para poder falar. Obrigado pela presença. Também com a gente, compondo o nosso time de hoje, Reinaldo Naves, executivo, ele é sócio e country manager da Olivia Consultoria Brasil. Reinaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Mauro, Luiz, Leonardo e Marcelo. Um prazer estar com vocês num contexto tão especial de mudança pessoal e coletiva pela qual estamos passando. Um prazer poder contribuir e trocar ideias nesse programa. Parabéns aí pela audiência. Obrigado pela presença, Reinaldo. E fechando aqui o nosso time, Dr. Leonardo Leão, advogado, ele é o fundador e CEO, consultor de imigração e negócios internacionais da Leão Group. Leonardo está em Orlando também com a gente. Boa tarde para você, ou bom dia aí, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, né, a todos aí. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os demais colegas aí da mesa aqui do nosso bate-papo. É uma honra para mim estar aqui falando para esse programa de tamanha projeção aí no cenário do rádio brasileiro e estou aqui disposto a contribuir com os meus conhecimentos e agregar aí para esse nosso bate-papo. Vamos então seguindo para o nosso primeiro assunto, 12:03 no programa Gente que Fala. O Brasil atingiu no último sábado 500 mil mortes pela Covid-19. A marca foi alcançada apenas 50 dias depois do país atingir 400 mil óbitos e cerca de 15 meses após a primeira morte pela doença. E ocorreu também um dia após bater outro recorde de contágio. Mais de 98 mil novos casos registrados em apenas 24 horas. Isso aconteceu na sexta-feira. Muito bem, o sábado foi marcado por protestos contra o governo em todo o país, que ocuparam a cobertura internacional, e também pelo silêncio do presidente Jair Bolsonaro em relação aos números, tudo isso que a gente está verificando agora. Doutor Durso, a partir da sua área do direito, como é que você observa esse momento vivido no Brasil, a gente atingindo aí 500 mil mortes pela Covid-19 e muitos desafios pela frente aí com relação à vacinação, que é o que interessa, né? Mauro, eu vejo com tristeza, registro minha solidariedade a 500 mil famílias que perderam um ente querido. Não é um momento fácil para ninguém, mas esses números representam um cenário que ainda vivemos numa pandemia. Não devemos relaxar as medidas de isolamento social, de uso da máscara, álcool em gel e etc. E que devemos estimular a vacinação. Nós temos grande parte dos vacinados que não retornam para tomar a segunda dose. Isso é preocupante, porque enquanto não imunizarmos parcela da população, isso abre caminho para variantes. O Brasil
é o segundo país com mais mortes no mundo em números absolutos, está em sétimo quando se analisa os dados por milhão de habitantes. Então, nós estamos, de fato, num momento muito grave no Brasil, com muitas mortes, e a solução, ou pelo menos a melhora desse quadro, é a vacinação. Então, acelerar o quadro de vacinação, que as pessoas voltem para tomar a segunda dose e que as pessoas permaneçam preocupadas com esse cenário, tomando todas as medidas e cautelas necessárias. Esse é o cenário que eu enxergo, sabendo que o mundo viveu esse cenário caótico. Estados Unidos é o país com mais mortes, com 600 mil, e o Brasil ainda tem chance, se continuar, porque os Estados Unidos já tem mais de 50% da população vacinada, de passar esse número. Então é muito triste, espero que a população realmente receba esses números com a devida importância que ele representa para tomar as medidas, e a gente não vê, por exemplo, como aconteceu aqui no interior de São Paulo, em Campos do Jordão, aquela aglomeração absurda, todo mundo sem máscara no feriado, como se nada tivesse acontecido. Então, quem sabe as pessoas percebam a importância de tomar cuidado e cuidar da vida das pessoas com a vacinação e com as medidas de cautela. Marcelo Monteiro, a partir da sua área aí de atuação, a sua observação sobre esse nosso momento, como destacou o Dr. Durso, os Estados Unidos tem 600 mil mortes, o Brasil se aproximando perigosamente disso. Você que está aí nos Estados Unidos, está em Miami, até para fazer um comparativo, né? Eu acho que o comentário é bastante pertinente e eu também só queria me solidarizar de novo com o comentário do Dr. Durso, de que realmente são 500 mil famílias que têm essa dor muito clara do que viveu neste período todo. Eu tive pessoas também próximas e da família que, infelizmente, acabaram indo por conta deste período todo, mas a solução, exatamente como ele colocou, os Estados Unidos está vivendo já esta nova etapa, essa nova fase. A gente também sofreu demais aqui, 600 mil é um número muito, muito significativo, mas no momento que realmente o governo teve um empenho, e é indiscutível isso, o governo fez um empenho em todos os estados, em todas as instâncias, para, em 100 dias, realmente disparar um modelo de vacinação, e é evidente, o Leonardo está ali em Orlando, eu estou aqui em Miami, mas, assim, contatos nossos, você olha para praticamente todos os estados nos Estados Unidos, o ritmo voltou ao normal. Você vai em qualquer estabelecimento, a vida está absolutamente normal. Óbvio, você tem cuidados em hospitais, em estabelecimentos de maior cuidado de saúde, mas, tirando isto, você circula e com segurança, porque mais de 55% da população está vacinada. Ponto. O caminho é realmente disparar a velocidade de vacinação ao máximo, ao máximo. O último comentário que eu vi foi esse: se houvesse a possibilidade de seguir vacinando 24 horas por dia, façam, porque a resposta é essa. Leonardo, o disparo, né, na velocidade da vacinação, como destacou o Marcelo, e também o interesse, né, da população em se vacinar, né? Como é que está a situação aí em Orlando? Exato. Como o Marcelo falou, Mauro, eu também me solidarizo, né, inicialmente aí com o pessoal que teve perdas aí em relação ao Covid. Eu, infelizmente, em novembro passado, eu perdi a minha mãe para o Covid, tá? Então, eu sei o quanto essa doença é devastadora nas famílias e tudo, e concordo plenamente com o que ele falou. Hoje, você vê aqui, especificamente, vocês podem ver até o quadro aí atrás, hoje, nesse momento, eu estou até dentro da Disney, tá? E o cenário que a gente vê aqui é alentador, tá? É um cenário de esperança, um cenário das atividades retomando a normalidade, tá? Nós vemos realmente as empresas todas contratando, a economia se aquecendo novamente, tá? E isso é muito confortador para nós. A gente vê que existe sim um cenário pós-pandemia, existe sim, hoje os Estados Unidos vive um cenário sim de pós-pandemia, né? Como a gente fala, hoje o presidente Biden, ele lançou uma campanha no último mês de se atingir 70% da população vacinada no 4 de julho. Não sei se isso vai ser possível, mas hoje todos os esforços das autoridades públicas de saúde são no sentido de acelerar esse processo de vacinação. Eu estive em algumas farmácias, hoje você vê vacinação em farmácias
em grandes redes de farmácia, mercados aqui nos Estados Unidos, então não existe fila. O processo todo de vacinação ele é muito simples, muito efetivo, e hoje o trabalho gira todo em torno da conscientização das pessoas que ainda não foram se vacinar para irem se vacinar. Mas o que a gente observa aqui como efeito comparativo, estava no Rio há 3 dias e vi que o cenário ele é completamente diferente. Hoje existe um cenário até de irresponsabilidade no Brasil, pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina se aglomerando, agindo como se nada tivesse acontecido, às vezes até por necessidade mesmo, aí não cabe a mim julgar a necessidade de cada pessoa de se expor ao contágio, porém aqui o que se vê é um cenário pós-pandemia, as pessoas completamente confiantes nos efeitos da vacina e uma vida nova, vida retomando, e é muito confortador ver o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. Leonardo, nossa solidariedade de toda a equipe do programa Gente que Fala em relação à sua mãe. Você 10 dias? Tem 10 dias isso? Não, ela faleceu em novembro passado. Ah, sim. Não, eu havia entendido errado. Nossa solidariedade, ela estava com você nos Estados Unidos ou mora no Brasil? Estava no Brasil, e eu, por coincidência, estava indo para o Brasil para resolver algumas situações do escritório no Rio de Janeiro. Quando cheguei no Rio de Janeiro, ela já recebi a notícia de que ela havia se internado. Foi uma situação extremamente repentina e mostra o quanto que essa doença é traiçoeira, o quanto que as pessoas precisam, sim, se cuidarem, se vacinarem, porque é a única solução. Eu posso dizer de cadeira que é a única solução, porque eu vejo os 2 cenários, tive perda próxima na família e vejo o quanto a vacina tem sido efetiva aqui em solo americano. Reinaldo Naves, seu olhar, sua observação a partir da sua área sobre essa nossa situação, 500 mil mortos pela Covid-19. Bom, aos colegas, eu também me solidarizo com relação ao momento que a gente está passando, ao que as famílias, e nós estamos com 500 mil mortos. Eu acho que não quero voltar no mesmo tema, mas as regras básicas de distanciamento social, utilização de máscara e vacinação são as soluções que, em algumas partes, não dependem do indivíduo e dependem do governo. E aí eu faço um link com o seu segundo comentário. Eu acho que as pessoas e as sociedades, elas mudam ou porque têm uma visão ou porque passam por momentos de crise. Para tentar trazer esse meu ponto de vista, eu acho que é uma grande oportunidade, por exemplo, que a gente tem descoberto, principalmente no Brasil, o movimento das empresas com relação à vacinação e o apoio à vacinação e a integração disso nos programas de política pública que deveriam estar mais acelerados e não estão. Então, a gente vê hoje o Todos pela Vacina. Eu trago um pouco esse lado, porque eu acho muito importante a humanização das organizações num contexto de crise como esse, né? E a gente tem aí algumas alternativas para poder apoiar o setor público nesse processo. Então, um outro ponto é que, efetivamente, a crise faz com que a gente se humanize mais, né? É um dilema que a gente vai conversar aqui, né? No momento em que a gente tem o distanciamento e utiliza essas ferramentas, é quando a gente descobre e volta ao básico das relações e até pode fazer um reset, não só das relações familiares, né, a valorização das relações do núcleo familiar, mas também das relações próximas e até com o mercado de trabalho. Eu acho que isso hoje traz um novo contexto para a gente pensar como que essa situação crítica sanitária impulsiona o reset das relações sociais, e por isso você vê um movimento, como foi o movimento desse domingo, em que as pessoas elas querem um setor público ativo, eficiente, e vão às ruas para fazer essa demanda justa e necessária. 12h15, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Nosso próximo tema aqui, para análise dos nossos entrevistados, para a nossa bancada de hoje. Pessoal, no final de maio,
o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna mais graves os crimes cibernéticos de violação de dispositivo informático, assim como o furto e o estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. A lei tornou-se ainda mais necessária no atual momento, em que as pessoas estão cada vez mais conectadas e mais vulneráveis a ofensas e mentiras virtuais, além de roubos de senhas, de sequestros de servidores e invasões de páginas e outros cybercrimes também. Doutor Durso, estamos agora diante de uma nova terminologia do crime, né? Contravenção virtual, é assim que se diz? Mauro, primeiro, parabéns quem escreveu a pauta, porque esse resumo foi um dos melhores que eu vi até hoje de uma emissora ou de um programa de rádio e de TV que resumiu bem o que aconteceu com essa lei, né? Nós vimos uma divulgação que às vezes a imprensa focava em um ponto ou outro, mas não percebeu a importância total desta nova alteração, que muda, na verdade, como você falou, basicamente 3 situações. Invasão de dispositivo informático, aumentou a pena. Então, Mauro, quando alguém invadia um computador, invadia um servidor de uma empresa, obtinha dados pessoais, depois vazava, como a gente viu no começo desse ano, milhares ou milhões de dados sendo vazados, esse indivíduo estava sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano. Essa pena não era proporcional, não era adequada, não era razoável, era uma pena ridícula, sendo muito sincero. E agora traz uma pena pouco mais adequada de 1 a 4 anos para aquele que invadir computador, celular ou servidores. Também aumentou a pena para outros 2 cenários: o estelionato pela internet e o furto mediante fraude eletrônica. O estelionato pela internet, ele resumidamente está sendo caracterizado muito em massa na internet com essas invasões de WhatsApp. O telespectador, o ouvinte, ele deve estar pensando nesse momento: puxa, alguém já me pediu dinheiro emprestado, alguém já tentou pedir aquele código para invadir meu WhatsApp, ou já até teve realmente a plataforma invadida ou clonada. E a pena do caput, do estelionato, é de 1 a 5 anos, Mauro. Com essa nova lei, o crime traz uma pena de 4 a 8 anos. Então, esses indivíduos criminosos que estão se passando por pessoas no WhatsApp, tentando invadir conta para pedir dinheiro emprestado como se fossem nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, hoje estarão sujeitos a uma pena de 4 a 8 anos, muito mais severa, muito mais gravosa e, a meu ver, muito mais proporcional também. E a mesma coisa no furto, também de 4 a 8 anos, para eu resumir minha fala. Mas eu só quero trazer essa questão da reflexão da lei, que ela foi super importante como uma reação legislativa a um cenário que todo mundo vê. Basta todo mundo usar a internet hoje, percebe como esse mundo está parcialmente descontrolado. Tem muito crime na internet acontecendo e pouca reação. Só para a gente incluir um dado nesse debate, nós temos inquéritos policiais no Brasil apurando homicídio, um dos crimes mais graves, crime contra a vida, né, um assassinato. Ele encerra, no Brasil investiga e consegue encerrar 8%, Mauro, desses inquéritos. Então, próximo a 10% só dos inquéritos de homicídio, o Brasil consegue com sucesso concluir. Imagina para crime na internet. Esse número despenca. Despenca porque depende de conhecimento técnico, depende de perícia nos computadores, depende de busca e apreensão, depende de quebra de IP, de porta lógico. Por isso que é uma área que eu fico muito feliz de ter optado para trabalhar, porque eu sei que tem uma demanda muito grande para ajudar essas vítimas, para ter trabalho, inclusive, né, profissionalmente falando, e podendo dar esses alertas à população de que agora tem uma pena mais gravosa para ela lavrar o boletim de ocorrência, para ela procurar a autoridade policial. Eu fico muito feliz em participar de uma pauta dessa, trazendo um recado tão importante. Então foi uma baita vitória para o Brasil com esse novo cenário de punições mais gravosas para crimes na internet. Doutor Durso, embora o índice de soluções de crimes, esse índice caia quando se trata de crime cibernético, ao contrário do que se pensa, é muito mais fácil pegar o criminoso do que num crime fora da internet, até porque existe o rastreio aí de todos os movimentos. As pessoas acham que estão anônimas pela internet, mas não é bem isso. Quer dizer, tem um paradoxo aí, né? Porque é fácil pegar, mas o índice de solução de crimes não é relevante, né? Primeiro, os 8% não são, na minha fala, uma crítica à polícia. Na verdade, é uma crítica à falta de aparelhamento de investimento à polícia. A polícia não consegue investigar 1.000 inquéritos, 2.000 inquéritos estão sobrecarregadas e falta
investimento público. Então, não faço uma crítica ao trabalho da polícia judiciária, seja federal, seja civil. Na verdade, realmente eles estão tentando fazê-lo. A questão é que para o crime virtual você depende de um conhecimento técnico que não necessariamente todos os delegados detêm. Então, a internet deixa rastros, claro, tudo que você faz na internet deixa registro de IP, a exceção um pouquinho da Deep Web, Dark Web, que você teria uma navegação um pouco diferente, mas em regra é mais fácil, ou pelo menos você teria mais prova para um crime na internet. Mas algumas características do crime virtual, elas são diferentes do crime físico. Então, por exemplo, você no crime físico tem uma chance muito maior da prisão em flagrante. Então, o indivíduo que você tá que o criminoso está roubando, ele pode ser um policial à paisana, ele pode reagir, ou você pode ser surpreendido e ser preso no flagrante. Então, essas situações da reação da vítima, da prisão em flagrante, isso tudo muda no cenário virtual, porque ele está distante da vítima, ele está distante da ação policial, então ele se sente muito confortável, ele se sente muito seguro, muitas vezes dentro de casa ou até no estrangeiro. Então isso dificulta a investigação. Mesmo deixando rastros, nós temos uma investigação um pouco mais complexa. Então é um paradoxo, mas não significa impunidade, não significa uma terra sem lei. Muito pelo contrário, muita gente está sendo punida por esses crimes na internet. Agora, doutor Durso, o fato também da vítima, né, desavisada mesmo, né? Quer dizer, muita gente não acha que corre riscos pela internet de ser vítima de um crime. Ou ela se sente muito segura, ou ela desconhece os golpes, né? Aqui nós estamos realmente necessitando de educação digital. Os colegas nos Estados Unidos sabem como isso é vivo. Nós vemos a experiência norte-americana de muita educação digital nas escolas e as crianças já estão recebendo um conteúdo de que o vazamento de nudes é perigoso, o envio de foto pornográfica, de pedófilos na internet, de um conteúdo ilícito, de fake news. Esse debate é vivo. No Brasil, esse debate ainda é muito, muito recente. Nós não vemos... pouco vemos, na verdade, educação digital. Então, as escolas deveriam incluir na grade curricular para ensinar, né? E também o Estado ter um papel de educação aos mais velhos, aos adultos, para mostrar os riscos na internet, as punições, os crimes, dar esse panorama geral com a educação. Leonardo, para falar desse debate vivo que o doutor Durso destacou aí nos Estados Unidos a respeito dos crimes virtuais. Hoje existe uma conscientização muito grande nas escolas, como o doutor Durso falou. Hoje as crianças todas na escola elas estudam com gadgets eletrônicos, né, e tudo, e eu presenciei isso dentro da minha casa, meus filhos o tempo todo comentando. Existe essa cultura de que essa educação, né, de que a internet não é mais uma terra de ninguém, existem campanhas, as escolas às vezes fazem dias contra o bullying virtual, isso é um tema muito presente aqui dentre os adolescentes, e eu acho muito interessante. Eu acho que essas boas práticas aqui dos Estados Unidos deveriam sim ser levadas para o Brasil, porque hoje eu converso com os meus filhos e vejo uma consciência em relação à internet bem diferente da nossa geração, que acha que a internet, você pode... Eu sempre brinco, né? Hoje na internet, a internet, ela revelou o melhor e o pior do ser humano. O ser humano, ele acha que hoje ele sente necessidade de dar opinião sobre tudo, inclusive no que ele não faz a mínima ideia. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, você se sentir obrigado a dar opinião sobre tudo, você acaba também atingindo pessoas, falando o que não deve. Então, é muito legal que essa próxima geração nossa já venha com essa consciência de que a internet ela é uma representação do mundo real e não um mundo paralelo. Marcelo, por que o Brasil está devendo tanto em educação digital, né? Está devendo tanto na educação tradicional, né? Para chegar na digital ainda temos passos largos a serem dados, né? O que você acha? Pois acho que você tocou os dois pontos, na verdade, né? Eu ia até complementar um pouco, enfatizando o tema que o Durso colocou, porque o Brasil tem um desafio enorme de trazer essa cultura mais para o dia a dia da população. E é uma questão mesmo de comunicação, de educar. Esse é um trabalho de buscar mesmo todos os crimes cyber
ainda num desequilíbrio muito grande, porque a gente vive isso, quer dizer, a Vortigo é uma empresa ligada em transformação digital, e eu uso isso em todos os projetos. A velocidade com que realmente hoje se desenvolvem novas técnicas e nova modalidade para fazer um cyberbullying é muito mais rápido do que a investigação vai conseguir chegar. Não adianta, você não acompanha, você trata algumas e logo em seguida já tem novas surgindo. A gente brinca muito aqui nos Estados Unidos que todo dia você tem, na verdade, uma fuga de dados de alguma grande empresa, de algum grande... É fato. Por mais, e olha, e os Estados Unidos é uma referência em todo este controle. Então, o caminho, sem dúvida, um pouco que o Leonardo falou, é conscientizar, é levar esta cultura melhor. Então, talvez, como o Durso comentou, buscar em associações, levar isso no modelo de comunicação, vocês estão fazendo um pouco isso agora aqui no Gente que Fala, e transformar isso mesmo numa consciência. Um exemplo simples que eu dou muitas vezes, até com clientes, é eduquem todos a ter a dupla autenticidade em qualquer dispositivo. Coloquem, a dupla autenticidade parece uma coisa simples, mas ela é altamente eficiente. Ela é altamente. Então, tem que validar a tua senha e tem que validar um outro dispositivo. O cyber não vai ter esse outro dispositivo. Ele não, é difícil ele chegar. Então, isso já quebra uma grande parte, na verdade, desses caminhos. Mas é um grande desafio levar essa consciência para a população como um todo. Meio-dia e 27. Reinaldo, vamos falar sobre o seguinte tema aqui, uma pesquisa realizada pela Olivia Consultoria, da qual você faz parte, pesquisa feita com líderes de 7 países da América Latina e dos Estados Unidos, aponta que 70% dos executivos acreditam que modelos flexíveis de gestão permanecerão no longo prazo após a pandemia. A pesquisa também revela que, embora as mudanças digitais estejam sendo rápidas, aquelas que se referem a uma transformação cultural serão mais lentas, pois somente 30% dos entrevistados esperam instalar estruturas mais planas e menos hierárquicas em sua gestão. Bom, primeiro, para repercutir esse ponto aqui, 70% dos executivos acreditam na permanência dos modelos flexíveis a longo prazo no pós-pandemia. Esse número, ele indica o quê? Ele surpreende, não? Olha, não que surpreenda. O que a gente tem que explorar, quando a gente analisa o dado mais em detalhe, essa pesquisa a gente fez durante alguns momentos da pandemia e lançou no final do ano passado como aprendizados. Na verdade, o que é muito latente é que a crise inicial fez com que a necessidade de isolamento, principalmente das empresas maiores, a gente pode falar de varejo, banco, salvo a área de saúde, acabou tendo um impacto muito grande, até com fechamento de lojas e tudo mais. Então, quando a gente fala em modelo de trabalho virtual, isso foi necessário e foi uma condição de sobrevivência, né, Mauro? Então, você partiu para aprender como eu trabalho de casa, e aí os aprendizados, como vocês estavam falando, do aspecto da educação, né? As escolas foram aprendendo como trabalhar. Independente do contexto do fechamento e do isolamento, os professores até hoje estão aprendendo isso, né? A gente fala dos alunos, mas os professores são a grande fonte, o primeiro ponto de contato. A mesma coisa as empresas. Então, definir um modelo de trabalho digital, virtual, com as ferramentas colaborativas e tudo mais, é um processo de aprendizado, tem um certo tempo, mas ele foi sendo inserido no dia a dia de trabalho. A questão que eu acho que de fundo se coloca é que, apesar disso acontecer, se você começa a ter equipes que vão estar num café, vão estar na sua residência, ou vão estar no escritório, ou vão estar na fábrica, você vai ter que fazer um novo modelo de gestão. E isso a gente não vê uma tendência de mudança no curto prazo com a mesma velocidade da utilização das ferramentas digitais. Então, olha que interessante, a gente passou pelo outro tema sobre como que a gente aprende a trabalhar e educa as pessoas a trabalhar nas ferramentas. Mas por trás disso está uma mudança cultural. Como que a liderança vai começar a, num contexto virtual, se não tinha no presencial,
algumas habilidades do ponto de vista de gestão de emoção, empatia, como é que a gente agora vai colocar na frente da tela, como a gente está aqui, um olhar diferente sobre o outro, né? E aí eu acho que isso toma mais tempo. É uma transformação cultural que varia de contexto quase de organização para organização, para você começar a gerenciar as pessoas menos por comando e controle, menos por hierarquia. Quer dizer, por trás de tudo isso tem uma crise de mindset que a gente vai viver, né? Ninguém tem a fórmula, né? A Salesforce diz que volta só na metade no verão de 2022, tá certo? Eu morei na França e colegas meus de trabalho que trabalharam em hotelaria celebraram na semana passada, num restaurante, a volta ao trabalho. Quer dizer, isso é muito diferente, mas o mais importante, aí eu volto, o reset foi feito. A gestão de talentos, as pessoas vão fazer as opções sobre a sua carreira profissional em cima do contexto de trabalho que elas têm. Então, a gente tem clareza, por exemplo, que eu tenho isso um dado no Brasil, 96% das empresas dizem que vão voltar ou virtual, total, só 4%, mas as outras vão voltar pelo modelo híbrido. Portanto, se coloca em xeque o seguinte: qual é o maior representante do dono da empresa? Ou é o dono ou é o líder que ele coloca lá. Então, hoje a gente tem, né, a questão de cultura organizacional vai depender da qualidade do líder que você vai colocar para mobilizar as pessoas dentro da forma de trabalho que hoje se coloca em prática. É uma forma que coloca habilidades de ferramentas colaborativas, coloca soft skills, as habilidades de empatia, colaboração, até segurança psicológica, né? O professor Durso falando, hoje a gente tem em Israel softwares de mapeamento, de pesquisa online para saber se o seu funcionário está próximo de um burnout ou não. Agora, se os líderes não reconhecerem essa forma de trabalho, a gente corre o risco de empresas que fizerem isso, elas vão despontar. Empresas que não fizerem vão sofrer ou vão perder os seus talentos, né? Então, hoje eu acho que essa é a grande questão. Você fala, então, de um desafio. A transformação cultural está para trás das mudanças digitais e ela precisa estar par e passo. Esse é o desafio. O que a gente não observa no modelo tradicional vai ficar muito mais evidente, né, no modelo virtual, né? E olha, é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos primeiros 3 meses da pandemia, as 2 principais habilidades mapeadas pela gente foram criatividade e resiliência. Foram as habilidades para fazer a empresa não morrer. Quando a gente mapeou em agosto, as habilidades eram adaptabilidade e visão sistêmica, porque aí a pessoa precisava começar a colocar a casa em ordem. E a gente vê no final do ano a colaboração. Agora, é muito interessante, a gente tem feito pesquisas que dizem o seguinte: a sua empresa é colaborativa? Aí a gente escuta assim: não, é uma empresa unida. Existe uma grande diferença, a famosa história, entre um bando e um time, né? A gente precisa hoje, e o Singularity diz muito isso, como que a gente colabora, mas colaboração não é só humano, tem uma parte de organização. Então, hoje as empresas estão criando as suas fórmulas, Mauro, para poder resolver esse problema, e a transformação cultural, eu te digo, que ela é permanente, ela vai junto com a transformação digital. A gente trabalha dessa forma, porque os líderes, no fundo, quando não tiver o script do problema lá na ponta, que a organização não vai conseguir fazer isso, vai ser o líder que vai fazer a última milha, né? Se fala muito em última milha, a gente fala em os últimos 5 minutos da reunião ou pós-reunião será mais importante do que as decisões que a reunião vai tomar. 12h34, você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e na volta a gente segue aqui com os nossos assuntos. Até já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para uma, seguindo com o programa Gente que Fala, e o nosso próximo assunto é o seguinte: a pandemia trouxe novos desafios a todas as empresas e mercados, mas também gerou muitas oportunidades de crescimento, com grande destaque para a área das tecnologias digitais. Um dos exemplos disso é a Vortigo, é uma empresa de tecnologia com sede em Porto Alegre, que acaba de fechar contratos de desenvolvimentos tecnológicos para duas empresas nos Estados Unidos, uma ligada à terceirização de equipes e mão de obra e outra ligada à produção e comercialização de calçados. Marcelo Monteiro, conta para a gente, então, como é que se deu aí essa oportunidade nesse momento tão atribulado de pandemia, mas que favoreceu aí essa área. Muito bom. Como você colocou, oportunidades surgem também no meio de tantas dificuldades numa crise como esta, né? E o Reinaldo colocou um ponto perfeito aí nessa última avaliação, que é o desafio de você trabalhar mesmo à distância. A Vortigo percebeu isso logo no seu início. Nós somos uma empresa, como você falou, com sede em Porto Alegre, que já tinha equipes aí espalhadas um pouco pelo Brasil, mas, sem dúvida, a pandemia abriu uma dimensão gigantesca, né? E a necessidade da gente buscar novos recursos. Percebemos esta janela de oportunidade e aí começamos a desenvolver recursos nossos trabalhando conosco em Buenos Aires, em Portugal, na Bélgica e aqui nos Estados Unidos. E a consequência direta disso foi: por que a gente não começa também, então, agora a focar? Era um desejo de médio prazo, que nem estava desenhado para agora, mas vamos começar a desenhar oportunidades aqui nos Estados Unidos, porque nós estamos entregando. A Vortigo está virtualmente desde o início da pandemia. Nós temos ali 130, 140 recursos e todos os nossos projetos, a gente lida com projetos digitais. Clientes como Dell, como Super Digital, Santander, assim, e empresas novas também espalhadas no Brasil. E todos os projetos são 100% entregues, com todo o desafio, como o Reinaldo colocou, de motivar a equipe, de manter todo o time. Para isso, você precisa ter metodologias super claras de gestão de projeto, e foi o que a gente fez olhando para os Estados Unidos. Tem muitas oportunidades aqui. Os Estados Unidos, ele está este passo de novo. É muito claro, né, o comparativo dos dois cenários. Os Estados Unidos está esses 2 passos à frente agora em termos de economia do que o Brasil vai chegar ali na frente. A hora que acomodar e voltar o ritmo, tem um investimento represado de 1 ano, né? De 1 ano e meio de muitas empresas. E eles vão precisar acelerar isso. E a gente está vendo muitas oportunidades aqui. Então, na Califórnia, tem pipocado novas oportunidades. A gente fechou um projeto riquíssimo de uma empresa que trabalha com manutenção e precisava montar uma plataforma de gestão de equipes muito rápida. Nós estamos entregando o projeto inteiro com a equipe do Brasil. Na Nova York, é uma empresa também coligada com uma empresa gaúcha, que faz toda a logística de produção de calçados, e eles atendem grandes redes de departamento nos Estados Unidos, mas também precisava montar esse plano de produção virtual deles, 100% e rápido. Nossa equipe está montando 100% do projeto lá. Eu estou aqui fazendo um pouco dessa ponte, né, de intermediação, mas a gente viu N oportunidades que a gente conseguiu abraçar e está mesmo agora desenvolvendo com equipes do Brasil e crescendo as oportunidades aqui nos Estados Unidos. Marcelo, não dá para falar da questão política, enfim, dos dois países, do Brasil e dos Estados Unidos, mas o fato do momento eleitoral americano ter acontecido no ano passado e o nosso momento eleitoral, a troca de presidente, né?
A eleição presidencial não necessariamente a troca de presidente, mas o momento eleitoral foi no ano passado. E o nosso momento eleitoral será no ano que vem. Isso é que está fazendo a diferença para os Estados Unidos? Isso tem uma influência, sem dúvida nenhuma, neste momento. Eu já tive N rodas de discussão, aliás, todos nós, né? Do lado mais politizado, ou esse grande dilema que nós estamos vivendo hoje, de ter polarizado tanto, né, as decisões em avaliação fla-flu, ou eu sou assim, ou eu sou do outro lado. A economia americana, de novo, para mim, é uma amostra muito clara. Ela é uma economia extremamente de consumo, ela está focada em produção e consumo, é assim que este país cresce muito, e perceberam, e foi nesta transição de governo, eu acho que esse é o lado positivo, de novo, independente de discutir se você é republicano, se você é democrata. Mas quem assumiu o governo claramente percebeu, se eu liquidar este problema rápido, esta economia volta rápido. E foi o que aconteceu. Ela voltou muito rápido. E a injeção de capital, nós temos muito capital disponível no mundo, é fato. Então, basta ver a quantidade de empresas indo para a Bolsa no Brasil, a quantidade de investimento de novas startups é riquíssimo. Poderia ser 2 vezes mais, ou poderia ser 3 vezes mais. E a dificuldade é essa. Está vivendo isso já categoricamente. Sim. Leonardo, e o seu olhar, se o nosso momento eleitoral tivesse sido no ano passado, será no ano que vem, independentemente, se tivesse sido o ano passado, independentemente de troca de governo ou não, e aí a gente vai para o campo do achismo mesmo, não tem como ser diferente. O que poderia estar acontecendo agora? Ô, Mauro, a minha visão ela é mais estrutural. Eu sempre tenho falado muitas empresas, né? O Marcelo falou aí que eles buscaram o mercado internacional com essa crise, né? Com a pandemia, como uma solução, né? Para o futuro da companhia, para que eles expandissem o mercado consumidor deles. E eu dei muito aconselhamento para empresas que me procuraram durante esse período. Olha para fora, esquece um pouquinho o Brasil vai demorar um pouco mais para retomar, olha para os Estados Unidos. E eu falo hoje sem sombra de dúvida, eu tenho falado isso já há mais de 6 meses, os Estados Unidos vão liderar a retomada da economia mundial. Isso é notório, é fato. Historicamente, tá, em períodos pós-guerra, pós-pandemias, existe um efeito chicote da economia. Tá? Sociedades baseadas em consumo, existe uma demanda de consumo reprimida. Então, já se nota um superaquecimento da economia americana e nas próximas semanas, meses, isso vai ocorrer. Tá? Então, tirando a parte política de cena aqui, eu analiso essa diferença, ela é uma diferença estrutural. Tá? A economia americana ela é uma economia mais leve, as relações trabalhistas, tributárias, elas são mais leves. Então, eu vivo os 2 cenários, eu tenho escritórios nos Estados Unidos, pelo Brasil todo, e eu sou empresário nos 2 cenários, então eu posso falar com propriedade. Hoje, você durante uma crise, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para os ouvintes entenderem melhor. Um restaurante, por exemplo, no momento da crise, o dono do restaurante falou para os seus garçons, funcionários, olha, estamos numa pandemia, proibidos de abrir, pessoal, vão para a casa de vocês, quando a situação melhorar, as restrições acabarem, dia seguinte eu ligo para vocês estão aqui trabalhando novamente. No Brasil, essa relação ela é impossível de ser criada, porque existe CLT envolvida, existe a questão de demissão, de multa por demissão. Então, o empresário ele fica sem uma massa sem uma margem de manobra aí para ele fazer a coisa ficar mais leve. Então, hoje, um restaurante, as restrições foram levantadas hoje, amanhã o restaurante está funcionando com todos os funcionários dele, produzindo e vida que segue. Por isso, eu afirmo de todas as formas que o Brasil vai demorar. A retomada no Brasil não tem como comparar essa retomada econômica no Brasil como nos Estados Unidos e em outros países. Vai ser mais lenta pela questão estrutural das bases das nossas relações de trabalho, tributárias, econômicas. Agora, Leonardo, mudando aqui de assunto, faltando 16 minutos para 1, morar e estudar nos Estados Unidos é um sonho cada vez mais comum aos brasileiros e, segundo especialistas, ele é mais acessível do que parece, pois há várias categorias de vistos para profissionais, mesmo sem a necessidade de uma oferta de emprego de uma empresa americana ou ainda
de precisar investir em uma empresa. São os vistos concedidos a profissionais com boa experiência em suas áreas de conhecimento e que possuem uma carreira consolidada e comprovada. Então, trabalhar nos Estados Unidos, Leonardo, não é tão difícil quanto parece para os brasileiros? Exato, Márcio. Por muito tempo criaram essa lenda, né, de que a imigração para os Estados Unidos ela era impossível ou só era executável baseado num casamento com um cidadão americano, coisas do gênero, né? Então, pegando o gancho aí até da nossa conversa anterior, do nosso tema anterior, hoje o cenário que se avizinha nos Estados Unidos é um cenário de altíssima demanda por mão de obra. Tá? Historicamente, o mercado de trabalho doméstico nos Estados Unidos não dá conta da geração de vagas internas aqui. Então, hoje a gente tem feito um trabalho muito intenso de levar a informação de que é possível sim. Os Estados Unidos hoje estão abrindo as suas portas para mentes qualificadas, para profissionais qualificados de todo o mundo. E o Brasil não é exceção. Então, hoje você tem algumas vias, e a gente, hoje é um dos nossos carros-chefes aqui dentro da Leon Group, você pedir a residência através da sua qualificação profissional. Tá? Hoje você consegue o tão sonhado Green Card, né? A residência permanente nos Estados Unidos, até mesmo sem uma oferta de emprego de uma empresa americana. Hoje a gente tem uns estudos dizendo que os imigrantes aqui nos Estados Unidos, eles, ao invés de reduzirem o mercado de trabalho, afetarem negativamente o mercado de trabalho, eles tendem, um estudo de um PhD americano muito conhecido aqui, ele afirma que os imigrantes eles têm 70% mais, uma tendência 70% maior de se tornarem empreendedores em solo americano. Então, com isso, eles contratam pessoas, eles transmitem conhecimentos e, na verdade, eles expandem o mercado de trabalho americano, e a administração atual ela tem se mostrado mais progressista em relação à relação com o imigrante. Caiu por água abaixo aquela política do Trump de Buy American, Hire American, compre produtos americanos, contrate americanos. Hoje a política da administração Biden é de que os imigrantes são bem-vindos sim, e na verdade eles são necessários para a retomada da economia americana pós-pandemia. Quais são os critérios americanos, Leonardo, de profissional com boa experiência nas suas áreas de conhecimento e que possuem carreira consolidada e comprovada para isso, para que o brasileiro realmente sonhe e realize o sonho de ir para os Estados Unidos? Hoje a gente baseia a nossa argumentação para esse tipo de pleito migratório no binômio, que é, inicialmente, o histórico de realizações comprovadas por esse profissional no seu país de origem. Então, ele precisa comprovar. Muitas pessoas me perguntam, Léo, precisa de faculdade, a pessoa precisa ser formada? Não. No cenário empreendedor, a pessoa precisa demonstrar realizações na sua área de atuação. Então, a gente, no Brasil, a gente conhece diversos empreendedores que não têm formação superior, que são, a gente brinca que são da escola da vida, né, dos negócios, e esses profissionais, se conseguirem demonstrar efetivas realizações como empreendedores, desenvolvimento de um produto que fez a diferença na sociedade, eles se qualificam, sim, como um profissional com um histórico profissional interessante. Porém, isso não basta, tá? É bom a gente deixar muito claro. O que a gente vai ter que também combinar com esse histórico profissional de sucesso é a intenção de trabalho dele dentro dos Estados Unidos. Que tipo de solução ele está levando para a sociedade americana? Que lacuna que ele visa adimplir dentro da sociedade americana? Então, para que ele consiga a residência dele sem a necessidade de uma oferta de emprego nos Estados Unidos, que ele consiga, com o trabalho dele autônomo, ele precisa mostrar para as autoridades imigratórias que ele está tendendo, se propondo a trabalhar dentro dos Estados Unidos para solucionar uma alta demanda da sociedade americana. E aí, muitas pessoas me perguntam, Léo, existe alguma profissão específica? Não. Hoje, o Marcelo pode me dizer, né, também está vivendo a realidade aqui americana, hoje existe demanda em todas as áreas. Criou-se também a lenda, é só para engenheiros, só para médicos? Não. Hoje, a área de tecnologia está com altíssima demanda, área médica em geral, dentistas, enfermeiros, médicos, área de engenharia, inclusive a área jurídica
Tá? Hoje as empresas americanas estão buscando expansão internacional. Um advogado brasileiro, por exemplo, ele pode atuar como um consultor de lei estrangeira dentro de uma companhia americana que pretenda se estabelecer no Brasil. Então, eu afirmo categoricamente que hoje as oportunidades em solo americano são para todos. Pessoal, faltando 10 minutos para uma. Diga, Desculpa. diga. Eu ia só pedir esse Marcelo. de um minuto, mas eu ia complementar até pelo meu exemplo claro para o Leonardo nisso, né? Eu estou há 5 anos morando em Miami, nos Estados Unidos, e eu, na verdade, montei o meu processo exatamente neste modelo que se chama EB1, que é de habilidades extraordinárias, e não foi ligado a uma empresa com um vínculo direto, mas foi montando este currículo, montando esse processo. Tem um longo período ali que o Leonardo conhece bem do trâmite, mas ele é extremamente claro, transparente e tem uma carência enorme no mercado americano nesse momento para isso. É indiscutível. Só esse ponto de à parte ali, Leonardo. Sim. Pessoal, 9 minutos para uma agora. Perguntas da nossa audiência. E eu quero pedir brevidade a todos para que a gente consiga cumprir todas, tá bom? Reinaldo, Fernanda Franklin está com a gente no nosso canal no YouTube e pergunta o seguinte: até que ponto os problemas de internet e até de energia elétrica no Brasil, temos aí a crise hídrica, né? Como é que essas coisas podem atrasar essa migração dos escritórios para o home office? Bem breve, por favor, Reinaldo. Acho que podem ter impacto razoável. A gente tem aí um modelo, até porque a gente não pode pensar no país só nas grandes organizações, elas desempenham um papel importante. A acessibilidade à internet tem prejudicado a educação, imagine o ambiente de trabalho. Acho que sim, existe um processo de novo estruturante que impacta a efetividade dos novos modelos de trabalho. Os grandes centros, eu moro em São Paulo, eu tenho problema de internet porque era um bairro residencial e que não tem capacidade de atendimento de banda larga, então você imagina, né? Acho que o mais importante é efetivamente criar um modelo de trabalho. Para quem não sei que empresa ela trabalha ou alguma coisa, a infraestrutura básica é algo muito importante para posições críticas e as empresas têm que dar atenção a isso. O kit básico, né? Internet, até local de trabalho, mobiliário vai ser importante, mas isso é questão de tempo e disponibilidade de capital do empregador. Muito bem. Pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Ele todos os dias participa com a gente. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Doutor Durso, ele pergunta se o direito penal brasileiro está acompanhando o nosso tempo, principalmente na área digital. Uma boa pergunta. Ele tem tentado, viu, Mauro e Jaime? Não é fácil, a tecnologia evolui. Quando você estuda a evolução da tecnologia, percebe-se que antigamente, para ter uma tecnologia disruptiva, inédita, nós demorávamos 2.000 anos, depois isso baixou para 1.000 anos, 500 anos, 30 anos, e hoje nós vivemos 3 a 5 anos para ter uma nova tecnologia que vai mudar todo o nosso cenário. Então, nós estamos próximos à evolução da inteligência artificial, computação quântica e tantos outros exemplos que vão mudar tudo. O próprio Reinaldo agora falava sobre o modelo híbrido, home office. O Elon Musk está com um projeto de colocar 1.000 satélites, mais de 1.000 satélites em torno da Terra para fornecer internet por satélite para o mundo inteiro. O Brasil seria beneficiado, ou melhorando a situação da onde não há cabo, onde a internet não chega. Então, é difícil para o direito penal e para a lei, com a sua liturgia natural de aprovação, acompanhar as tendências. Mas a gente tem evoluído muito bem, a gente falou de cultura aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, essas novas leis que mudaram os crimes cibernéticos. Então, o Brasil, Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, todas de 2012 para cá. Mostra-se que o Brasil está atento e acompanhando essa situação bem e trazendo boas leis para melhorar essa situação. Também nossa audiência de todos os dias. Vera Lima nos acompanha pelo Facebook, pergunta: Marcelo, como a opinião pública americana recebeu o bloqueio dos espaços digitais do ex-presidente Trump? Foi polêmico, como todos os temas polêmicos que circularam nesse período todo, de novo, pela grande polarização. Eu posso fazer um resumo do que eu vi ali, que eu acho que
pegando o gancho até do que o Durso comentou, essa é uma discussão ainda muito latente, né? Então, se você vai somente pela visão partidária, você vai se sentir incomodado e achando que foi tendencioso somente com ele. Mas houve um excesso, passou do limite. E acho que é isso que está se discutindo muito justamente no meio de comunicação. Até onde vai o limite do que você pode usar no meio de comunicação desse para propagar informação fake news ou informação negativa? Uma coisa é dar a sua opinião, outra coisa é você propagar. E ele passou do limite. Então, visivelmente, a decisão tomada ali gerou polêmica, porque os partidários ficaram incomodados demais, mas passou do limite de onde você usa a informação publicamente, né? No âmbito da ideia, você pode discordar da pessoa, mas você não pode concordar com desinformação. É por aí. Exatamente. Leonardo, André Cury, nossa audiência no Facebook, pergunta como funciona o visto de investidor para um brasileiro nos Estados Unidos. Ele é igual para todos os estados daí? Bem breve, Leonardo. Sim, ao contrário de outros países que existem incentivos provinciais, né? Canadá, Nova Zelândia, a legislação imigratória americana ela é federal. Então, você pode, as condições são as mesmas, desde a Flórida até o Alasca, você vai precisar cumprir os mesmos requisitos. Tá? Em relação a vistos de investidores para brasileiro, hoje que tem de disponibilidade para investimento seria um EB-5, que é um visto onde o brasileiro vai precisar investir cerca de $900 mil em um projeto gerador de empregos aqui nos Estados Unidos, ou, como eu falei anteriormente, ele pode ir como um empreendedor qualificado, baseado nas realizações dele no Brasil, e não atrelar o empreendimento dele, a residência dele nos Estados Unidos, a um valor de investimento. Ele simplesmente pode apresentar uma solução para a sociedade americana e aí o valor de investimento dele vai ficar baseado nas necessidades do negócio dele, não nas regulações imigratórias. Então, a gente tem apresentado essa solução para os empreendedores brasileiros de irem pelas suas qualificações e não por valores de investimento. Doutor Durso, bem rapidinho, Juliana Rocha quer saber. Temos visto muitas notícias sobre invasões dos aplicativos de bancos após roubos de celulares. Aí ela pergunta, os bancos não são responsáveis por essa vulnerabilidade nas contas? Depende. Eu tenho acompanhado essa polêmica que viralizou na internet. O que eu posso afirmar para ela é que os sistemas operacionais atualizados são extremamente seguros. Então, se você tiver o sistema operacional com bloqueio de tela no seu celular, dificilmente você vai sofrer uma invasão. Agora, se o celular for invadido, o aplicativo do banco também, poderia haver uma corresponsabilidade, mas vai ter que ter uma perícia para provar que o aplicativo era vulnerável. Mas o que diz os bancos, a própria Febraban, é que os aplicativos contam com absoluta segurança e mais ainda os sistemas operacionais atualizados. A nova onda aí é bandidos roubarem os celulares já abertos, especialmente aqueles que nos carros usam com o GPS, enfim, ali naquele momento não precisa da senha, você leva o celular embora e aí o bandido já tem acesso às contas diretamente, né? Esse é o grande golpe do momento, né? A preocupação é exatamente você estar usando numa ligação com aplicativo de conversa ou de GPS, etc. E aí a única barreira será o aplicativo do banco. Mas muita gente salva as senhas do banco no bloco de notas, muita gente valida automaticamente o acesso, muita gente usa um sistema operacional, o próprio aplicativo desatualizado, e isso gera vulnerabilidades. Aí sim poderia haver responsabilidade do banco se forem invadido o aplicativo. Pessoal, vamos encerrar aqui essa edição de hoje. Eu não tenho tempo para as despedidas de vocês, porque a gente já está bastante em cima da hora, mas o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, por essa nossa conversa, por esse nosso bate-papo. Estiveram com a gente hoje o advogado Dr. Luiz Augusto Durso, também o executivo Marcelo Monteiro, da Vortigo Digital, o executivo Reinaldo Naves, que é Country Manager da Olivia Consultoria Brasil, e o advogado Dr. Leonardo Leão, que é do grupo Leão, do Leão Grupo. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, ele é o nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui sempre, todos os dias. Na sequência aqui da programação da Trianon, Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 2, e a partir das 2, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Muito obrigado pela audiência, minha gente. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.